Olá, façamos um estudo de Gênesis 2 e 3, trechos de Gênesis 2 e 3, com o auxílio das interpretações de Cipriano de Cartago. Bom, vamos iniciar pela nota biográfica de Cipriano. Cipriano era descendente de indígenas do norte da África. Foi pagão até os 35 anos de idade, quando se converteu ao cristianismo. Pouco tempo depois se tornou bispo de Cartago e enfrentou as perseguições dos imperadores Décio e Valeriano. Foi martirizado junto com seus alunos. Foi martirizado aí justamente nas perseguições de Valeriano. Sobreviveu aí até um diálogo entre Cipriano e o procônsul Galérios, muito interessante. Então, uma história aí muito interessante, foi um exemplo, né? Foi um mártir do cristianismo primitivo. Ele foi muito, ao longo da história, né? Ele foi muito chamado de feiticeiro, bruxo, e até os dias de hoje existe essa fama, mas isso muito provavelmente é devido a confusões feitas já no século IV, em que se mixou a história de Cipriano com lendas que circulavam na época, né, que já eram famosas, e aí surgiu essa história lendária de um feiticeiro que se converteu ao cristianismo. Mas de qualquer forma, Cipriano foi de fato um cristão exemplar, né? Que deu a própria vida em defesa de nosso Senhor, né? E na esperança, né? Na certeza de uma vida eterna. Bom, vamos fazer a leitura do texto sagrado de Gênesis, versículos 4 a 7. Gênesis 2, versículos 4 a 7. Que diz: No tempo em que Yahvé Deus fez a terra e o céu, não havia ainda nenhum arbusto dos campos sobre a terra, e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque Yahvé Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, um manancial subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então Yahvé Deus modelou o homem com a argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Bom, esse é um trecho que eu particularmente acho belíssimo. Essa parte, um manancial subia da terra e regava toda a superfície do solo. Eu acho belíssimo. O grifo aí em verde, né, onde está grifado em verde, é onde Cipriano vai dar uma maior atenção. E eu queria destacar então esse trecho: insuflou em suas narinas um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Prestem atenção nesse trecho, né? O homem se tornou um ser vivente. Vamos ver agora o que Cipriano escreve acerca disso. Uma pessoa não nasce pela imposição de mãos, quando recebe o Espírito Santo, mas no batismo, para que, já nascido, receba o Espírito, como foi feito no primeiro homem, Adão. Pois Deus o formou primeiro e depois soprou em suas narinas o fôlego da vida. Pois o Espírito não pode ser recebido a menos que haja primeiro alguém para recebê-lo. Mas visto que o nascimento dos cristãos é no batismo, e a geração do batismo e da santificação são com aquela única esposa de Cristo, que pode conceber espiritualmente e gerar filhos de Deus. Então olha que profundo. Cipriano vê nesse sopro nas narinas de Adão, este sopro do hálito ou do fôlego da vida nas narinas de Adão, ele vê o batismo da humanidade, né?
é a graça, né, recebida através do batismo. Então ele vê aí um simbolismo, uma associação entre este hálito, esta vida, né, que torna o homem um ser vivente, com o batismo. Muito profundo. Façamos agora a continuação da leitura do texto sagrado, ainda capítulo 2, agora de 8 a 15. Yahvé Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que modelara. Yahvé Deus fez crescer do solo toda espécie de árvores formosas de ver e boas de comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía de Éden para regar o jardim, e de lá se dividia formando 4 braços. O primeiro chama-se Fison. Rodeia toda a terra de Évila, onde há ouro. É puro o ouro desta terra, na qual se encontram o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Geum. Rodeia toda a terra de Cut. O terceiro rio se chama Tigre. Corre pelo oriente da Assíria. O quarto rio é o Eufrates. Yahvé Deus tomou o homem e o colocou no jardim de Éden para o cultivar e o guardar. Bom, então aqui é a continuação do trecho, também muito bonito, né? E a gente vê aí no paraíso, né, no jardim de Éden, havia então um rio que se divide em 4 braços. Esse é o ponto que Cipriano vai destacar, né? E ele escreve que a igreja, expressando a semelhança do paraíso, encerra em seus muros árvores frutíferas, da qual toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Essas árvores ela rega com 4 rios, isto é, com os 4 evangelhos, pelos quais, por meio de um transbordamento celestial, ela comunica a graça do vínculo salvador. Bom, aqui também é mais uma associação muito profunda que Cipriano observa, né? Então, ele faz primeiro ele vê no paraíso a semelhança ele vê a igreja, né, expressando a semelhança do paraíso. Então, o que seria na igreja o análogo desse rio que se divide em 4, né? É o evangelho, né? São os 4 evangelhos. Por quê? De certa forma, os 4 evangelhos são um, pois eles comunicam a graça do vínculo salvador, ou seja, eles estão para comunicar uma única mensagem, mas se dividem em 4, assim como aquele rio no Éden é um que se divide em 4. Além disso, né, os rios, esses 4 rios no Éden regavam todos os frutos. Assim também, né, os 4 evangelhos, eles estão na base e de fato regam todo o conhecimento produzido pela igreja. Então é muito profunda essa associação, né? Agora vamos ir para o capítulo 3 de Gênesis, né? A leitura do texto sagrado, dos versículos 17 ao 19. Ao homem, Deus disse: Por que escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer? Maldito é o solo por causa de ti. Com sofrimentos dele te nutrirás todos os dias de tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e cardos, e comerás a erva dos campos, com o suor de teu rosto. Comerás teu pão até que retornes ao solo, pois dele foste tirado, pois tu és pó, e ao pó tornarás. Bom, então aqui já é um trecho, de certa forma, Deus aí dando uma pena ao homem, né, por sua transgressão. E vamos ver aí o que escreve Cipriano sobre este trecho. Quando Adão pecou, o Senhor então dizendo:
tu és pó e ao pó voltarás, ele foi designado para a morte. Esta atribuição foi transmitida a toda a raça, para todos os pecadores, a própria natureza agora os impelindo. Como diz o apóstolo, como por um homem entrou no mundo, e a morte pelo pecado, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado, portanto, reinou, em cujos laços fomos arrastados, como cativos para a morte. Morte, isto é, eterna. Então, aqui Cipriano vai destacar que essa consequência, né, do pecado que Deus enfatiza para Adão, ela é transmitida a toda a raça, pois por causa deste pecado de Adão, toda a raça humana também pecou. E a consequência deste pecado é a morte eterna. É um trecho bastante interessante também, né? Um entendimento interessante. Vamos agora continuar no capítulo 3, fazendo a leitura dos versículos 23 e 24. E Yahvé Deus o expulsou do jardim de Éden, para cultivar o solo de onde fora tirado. Ele baniu o homem e colocou diante do jardim de Éden os querubins, e a chama da espada fulgurante para guardar o caminho da árvore da vida. Bom, essa é uma visão... esse trecho gera uma visão muito interessante, os querubins ali protegendo esta árvore da vida, né? E a expulsão do homem, né? Também é algo muito... é um evento trágico aí para a humanidade. Vamos ver então como Cipriano entende. Ele escreve: pode alguém que não está dentro da igreja orvalhar-se das fontes da igreja? Ele pode transmitir a alguém os goles saudáveis e salvadores do paraíso, que, sendo subvertido e condenado por si mesmo e banido de fora das fontes do paraíso, secou e fracassou pela seca de uma sede eterna? O Senhor clama em alta voz, para que todo aquele que tem sede venha e beba dos rios de água viva que fluíram de seu ventre. Aonde virá aquele que tem sede? Para os hereges, onde não há fonte ou rio de água viva, ou para a igreja? Ela é a única que detém e possui todo o poder de seu esposo e Senhor. Bom, então, aqui também muito profundo, né? Cipriano vê na expulsão de Adão do paraíso a expulsão do herege ou do incrédulo da igreja, né? O afastamento do herege da igreja, né? Pois quem é que está na igreja, né? Quem está dentro da igreja e que pode orvalhar-se das fontes da igreja? É aquele que de fato segue a Cristo, se nutre da mensagem dos evangelhos e das escrituras. Este é aquele que está na igreja. O que não faz isso, o que negligencia a graça, a mensagem salvífica, este é o herege, né? Ele mesmo cria ele mesmo é como se por si mesmo ele é banido, né? Ele se afasta das fontes do paraíso e entra numa sede eterna. Assim como Adão, quando expulso do jardim do Éden, agora se distancia daquelas fontes de água, né, dos 4 rios. Assim também é o herege que se afasta da igreja espiritual, né, de Cristo, que passa a negligenciar, né, a mensagem dos evangelhos. Este sim se afasta, né, e entra nesta sede eterna. Então também é muito profunda essa reflexão. Bom, agora por fim, né, eu deixo um pouco da visão de Cipriano acerca da transmissão do pecado e da salvação, pois está relacionado com o assunto aqui, né? E ele escreve um trecho. Vamos fazer a leitura. Aqui é Cipriano escrevendo: a justiça de Cristo deve necessariamente passar para toda a raça,
E como Adão pelo pecado destruiu sua raça, assim Cristo pela justiça deve dar vida a toda a sua raça. E isso o apóstolo exorta dizendo: pois assim como pela desobediência de um, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos, para que assim como o pecado reinou até a morte, assim também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Bom, então aqui Cipriano vai trazer aquela visão de Cristo como o novo Adão, né? Como o Adão perfeito, pois assim como Adão pecou e por isso toda a humanidade também se tornou pecadora, a obediência e a perfeição de Cristo também se transmite para toda a humanidade e permite que esta goze da vida eterna. Mas Cipriano continua, né, dizendo: alguém aqui se oporá. Mas o pecado de Adão passou merecidamente à sua posteridade, porque eles eram nascidos dele. E nós nascemos então de Cristo para que possamos ser salvos por causa dele? Deixe de ter pensamentos carnais, e agora vereis em que sentido nascemos de Cristo como de nossos pais. Nestes últimos dias, Cristo assumiu uma alma na carne gerada em Maria. Ele veio para salvar. E este é o casamento do Senhor, unido a uma só carne, para que, segundo aquele grande sacramento, sejam estes dois uma só carne, isto é, Cristo e a Igreja. Deste casamento nasce o povo cristão. Bom, então aqui ele coloca, né, uma objeção do contraditor, que fala: ora, nós herdamos de certa forma, né, o pecado de Adão, ou seja, nós nos tornamos pecadores, assim como Adão, pois somos absolutamente filhos de Adão. Mas de Cristo, não somos filhos absolutamente de Cristo, apenas relativamente pode-se dizer que somos filhos de Cristo. Então, o contraditor ele tenta criar uma incoerência aí, né? Mas Cipriano responde: deixe de ter pensamentos carnais, porque os cristãos, né, ele vai dizer que os cristãos nascem deste casamento entre Cristo e a Igreja, né, que se unem e são uma só carne. Então, neste sentido, pode-se dizer que os cristãos são filhos em absoluto de Cristo e, portanto, herdam sua beatitude e a salvação. Ou seja, Cristo transmite a salvação para seus filhos, né, que nasceram deste casamento entre Cristo e a Igreja. Então também é uma reflexão muito bacana. Bom, por fim também deixo um resuminho, né? Eu destaquei aqui, eu elaborei aqui 6 sentenças que, no meu ver, resumem os principais pontos que tocamos aqui nessas leituras. Então a primeira sentença é: o sopro divino nas narinas de Adão representa o batismo. A segunda sentença é: o paraíso é um tipo da Igreja. A terceira sentença: as árvores e frutos do jardim de Éden simbolizam os ensinamentos produzidos pela Igreja. Quarta sentença: os 4 rios que regam as árvores no Éden são os 4 evangelhos que fundamentam a mensagem da Igreja. Quinta: a expulsão do homem no paraíso representa o distanciamento do herege daquela Igreja verdadeira. E sexta: assim como o pecado foi transmitido a toda a humanidade, Cristo transmite a salvação a todos os seus filhos, isto é, aqueles que nasceram da união de Cristo com a Igreja. Então, estas 6 sentenças resumem, de certa forma, o pensamento de Cipriano, a forma como Cipriano interpretava Gênesis 2 e 3. Né? É um resumo feito a partir aí dos próprios escritos, né? Que ele deixou aí, né?
Bom, então, muito obrigado, né? Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou do material, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, e que a graça do nosso Senhor esteja com todos.